Imagina só a seguinte cena. Uma gigante do e-commerce, bem nas vésperas de uma Black Friday, decide que precisa ser mais rápida. Nossa, a típica receita para o desastre, né? Exatamente. Aí a diretoria vai lá e investe milhões em um sistema que promete processar milhares de pedidos por segundo. Tipo, sem nenhuma intervenção humana. Completamente no automático. Isso. O grande dia chega, o tráfego atinge o pico e um pequeno erro de lógica na precificação, que antes seria barrado por um supervisor rapidinho, é replicado automaticamente. Deixa eu adivinhar. Milhares de vezes. 30 mil vezes. Em questão de minutos. Meu Deus. Pois é, a empresa não apenas perdeu dinheiro, ela otimizou a própria ruína em tempo recorde. Fiquei chocada quando li esse caso. Esse é o exemplo clássico de quando a aceleração encontra a falta de critério, sabe? Uhum. Vende-se muito a ideia de que a tecnologia por si só é uma panaceia num vácuo perfeito, onde robôs assumem o tédio e os lucros decolam magicamente. Quem dera fosse assim. Mas a realidade das trincheiras corporativas é que automatizar processos sem base é apenas escalar o caos com uma eficiência bem assustadora. Certo, então vamos desempacotar isso. A nossa análise detalhada de hoje explora exatamente essa linha tênue. A diferença é entre a automação que transforma e a que afunda o barco. Perfeito! É a diferença entre a automação que gera valor para o negócio e aquela que se torna um buraco negro de recursos e paciência. A nossa missão hoje, para quem nos ouve, é separar a utopia da aplicação prática. Sem excesso de jargões, claro. Com certeza. Nós vamos investigar a engenharia por trás disso. Desde como a inteligência artificial escreve e testa o próprio código, até a orquestração de múltiplos agentes autônomos. E o mais importante, entender por que a presença humana nunca foi tão necessária. Bom, para estabelecer as fundações dessa nossa discussão, a gente precisa desconstruir o mito do corte de custos primeiro. O famoso foco em demitir para economizar. Exato. Quando a gente analisa as vantagens estratégicas reais da automação, a métrica de sucesso para quem toma as decisões não é apenas quantas pessoas foram removidas de uma planilha do Excel. Faz sentido. O verdadeiro retorno sobre o investimento, o famoso ROI, reside na resiliência e na previsibilidade operacional da empresa. Sabe, eu gosto da analogia do piloto automático em um avião comercial moderno. Essa é muito boa. Pois é. Aquele sistema lá não custa milhões para que as companhias aéreas possam demitir o comandante. Ele está lá para manter a aeronave voando nivelada e em velocidade constante. Cuidando dos detalhes exaustivos, né? Exatamente. Gerenciando milhares de microajustes nos flaps e motores por segundo. Tudo isso para liberar a carga cognitiva do comandante. Para que ele possa fazer o que a máquina não faz. Isso. Assim, o humano pode focar no radar meteorológico, analisar padrões de tempestades a 50 quilômetros de distância e tomar a decisão estratégica de operar a rota. A máquina assume a previsibilidade trivial para a mente humana focar na complexidade imprevisível. Perfeito. E se conectarmos isso ao cenário maior, essa é a exata definição de ROI para líderes de tecnologia. É a criação de sistemas adaptáveis. Sistemas que não quebram ao primeiro sinal de vento forte. Isso mesmo. Se uma operação logística possui um fluxo automatizado bem arquitetado, a margem para o efeito cascata de um erro humano despenca drasticamente. Como aquele exemplo do cara que digita o número do lote errado e manda toneladas de produtos para outro continente. Exato. A automação não substitui a estratégia. Ela, na verdade, viabiliza que as equipes finalmente tenham tempo para pensar em estratégia. Mas vamos trazer isso para a realidade de quem está com a mão na massa. Analisando as ferramentas de código que viabilizam tudo isso, a primeira parada inevitável é a assistência por inteligência artificial. O assunto do momento. Não tem como fugir. Temos o GitHub Copilot dominando as conversas, atuando quase como um parceiro ali de programação, né? E ele não é um simples autocompletar que sugere a próxima palavra. Longe disso. Ele analisa o contexto de centenas de arquivos abertos no projeto para sugerir blocos inteiros de lógica complexa. Eu acho isso impressionante. E é fascinante mesmo. A engenharia por trás de ferramentas como o Copilot é baseada em modelos de linguagem grandes, os famosos LLMs. Eles criam uma representação vetorial do código base,
Ou seja, eles entendem a intenção por trás do que o desenvolvedor está tentando construir. Entendem o que a pessoa quer fazer antes mesmo de ela terminar de digitar. Exatamente. E isso acelera a escrita inicial de uma forma, assim, brutal. Mas aqui me surge uma provocação bem séria. Se ferramentas como o Copilot escrevem código em uma velocidade tão absurda, não corremos o risco de criar um débito técnico massivo ainda mais rápido? Como assim? É que, tipo, se um desenvolvedor mais júnior aceita uma sugestão de 300 linhas de código que ele não compreende totalmente, nós não estamos apenas otimizando a criação de código ruim em tempo recorde. Olha, essa é uma armadilha super documentada e muito perigosa. Fico bem preocupado com isso no dia a dia. Sério? Sim. Porque a inteligência artificial atual é probabilística, não determinística. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que ela prevê qual é o código mais provável para aquele contexto, baseado em tudo que ela já treinou. Ah, entendi. O que significa que ela pode sugerir uma solução que parece elegante na superfície, mas que na verdade contém uma falha sutil de lógica. Ou uma vulnerabilidade que ninguém bate o olho e percebe. Primeiro passo. Sem o sistema de testes de análise implacável logo em seguida, a automação de escrita é um risco corporativo altíssimo. O que nos leva direto para o campo de batalha dos testes automatizados. Aqui a gente tem um debate técnico muito interessante. Com certeza. Há anos o Selenium tem sido o padrão absoluto na indústria para testes de regressão, sabe? Aqueles testes que garantem que o botão comprar que funcionava ontem continue funcionando hoje. Após uma atualização no site, por exemplo. Isso. No entanto, o pessoal relata uma frustração imensa com a manutenção do Selenium, especialmente em relação à fragilidade com aqueles waits, né, as esperas. Esse é um ponto crítico. Como essa fragilidade funciona na prática? Porque ela quebra os testes. Bom, a arquitetura original do Selenium funciona baseada em comandos rígidos enviados para o navegador. Imagine alguém mandando cartas com instruções sequenciais para um motorista cego. Nossa, que imagem angustiante. Pois é. Se a instrução na carta é tipo, clique no botão em 2 segundos, mas o servidor demora 3 segundos para responder porque a internet deu uma oscilada, sabe o que acontece? O Selenium tenta clicar antes da hora. Exatamente. Ele tenta clicar no nada, não encontra o botão e simplesmente declara que o sistema inteiro falhou. E aí a equipe inteira entra em pânico à toa. Isso mesmo. Isso obriga as equipes de qualidade a microgerenciar os tempos de espera de forma exaustiva no código. Mas espera um pouco, vou fazer advogada do diabo aqui, tá? Por que simplesmente descartar o Selenium? O mercado inteiro usa essa ferramenta há mais de uma década. É verdade. Tem uma comunidade gigantesca, infinitos tutoriais na internet. Parece um esforço gigantesco e até um desperdício de dinheiro reescrever bibliotecas inteiras de testes só porque a ferramenta nova lida com o tempo de forma um pouco diferente. A resistência à mudança é super compreensível. Mas a internet mudou radicalmente, né? Verdade. Há 10 anos, as páginas carregavam de forma bem linear. Hoje, as aplicações web são hiperdinâmicas. Fica tudo atualizando ao mesmo tempo. Exato. Uma única tela do navegador está lá fazendo dezenas de conexões assíncronas em segundo plano. É por isso que ferramentas modernas como o Playwright estão ganhando tanto espaço. E como ele é diferente do Selenium nesse caso? O Playwright não envia cartas às cegas. Usando aquela nossa analogia, ele senta no banco do passageiro e se comunica diretamente com o motor do navegador. Ah, ele está dentro do carro? Isso. Ele entende nativamente quando a rede está ociosa ou quando uma animação terminou de rodar na tela. Ele espera as condições exatas antes de agir. Sem precisar daquelas pausas artificiais no código. Exatamente. Essa estabilidade paga o preço da migração a médio prazo. Certo. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Quando a gente expande de testes funcionais para testes visuais, entramos em um terreno fascinante. Testes visuais sempre foram uma dor de cabeça. Total. O histórico de tentar automatizar a verificação visual de um site sempre foi um pesadelo. Pelo que eu vi, historicamente, os softwares tiravam uma foto da tela de ontem, uma da tela de hoje, e faziam uma comparação estúpida, tipo pixel por pixel. Sim, exatamente assim. Aí, se uma atualização no Windows fizesse a fonte do texto renderizar meio milímetro mais para a esquerda, o teste falhava e soava o alarme de emergência. A ferramenta enxergava diferenças, mas não tinha nenhum contexto, né? Nenhum.
E a inovação de ferramentas como o Aptitudes Eyes é justamente abandonar essa abordagem rígida. Eles usam inteligência artificial, né? Sim, eles introduziram visão computacional treinada com inteligência artificial. A ferramenta não compara pixels. Ela analisa a árvore de elementos da página, o famoso DOM, e entende a estrutura semântica. Tipo, ela sabe a diferença entre uma imagem e um texto. Exato. Ela sabe o que é um bloco de texto, o que é um ícone de menu, o que é o fundo. Se um botão mudou de verde para azul, mas a lógica de negócios exigia essa mudança e o layout permaneceu intacto... Ela não surta e não reprova o teste. Perfeito. A ferramenta reconhece que a estrutura visual está íntegra. É a grande diferença entre um robô que enxerga cores e uma inteligência que entende contextos. Incrível. Então a gente combina a velocidade de escrita do Copilot com a precisão superfluida do Playwright e do Applitools. Mas voltando à minha preocupação inicial sobre criar código rápido e ruim. O famoso débito técnico. Isso. A gente ainda precisa de uma muralha de defesa rigorosa contra vulnerabilidades antes de qualquer código ir para produção, né? É a diferença entre validar se o botão funciona e validar se esse botão pode ser explorado por um ataque externo. Precisamente. E é aí que entra a análise estática de código. Como ela funciona? O termo estática significa que o sistema vasculha o código-fonte em busca de anomalias, sem precisar executá-lo de fato. Ele só leu o texto ali. Isso. Ferramentas como o CodeQL operam tratando o código como um imenso banco de dados. Eles criam grafos lógicos que mapeiam para onde cada informação flui. Entendi. Então, se um dado digitado por um usuário externo consegue chegar diretamente ao banco de dados interno, sem passar por uma etapa de higienização, a ferramenta identifica a vulnerabilidade e bloqueia o processo na hora. Isso atua lado a lado com soluções como o Snyk, certo? Que foca na cadeia de suprimentos e software. Exatamente. Afinal, hoje em dia, as empresas não escrevem tudo do zero. Elas importam dezenas de dependências de terceiros, e o Snyk vasculha esses pacotes para garantir que não estão trazendo malwares ocultos de brinde. É essencial. Mas de todo esse arsenal de defesa que a gente viu, a metáfora que mais facilita a compreensão, para mim, é a do SonarQube com o seu Quality Gate. O Quality Gate é o exemplo mais cristalino de automação preventiva que a gente tem hoje. Eu visualizo isso como um inspetor de qualidade extremamente implacável no fim de uma esteira de fábrica. Boa analogia. A esteira traz a peça nova, que é o código recém-escrito. Aí o inspetor tem uma prancheta de métricas inegociáveis, tipo cobertura de testes, complexidade, ausência de bugs conhecidos. Tudo rigidamente definido. Sim. Se a peça tem 1 milímetro de defeito, ele não escreve um recadinho amigável pedindo para arrumar. Ele aperta um botão vermelho colossal que trava a esteira inteira e impede o deploy daquele sistema para o mundo. Trava tudo mesmo. E ainda temos o SandGraph adicionando camadas para encontrar os code smells, né? Que são aqueles padrões estranhos que indicam problemas futuros. Exatamente. Mas olha, isso tudo soa perfeito demais. Não há pontos cegos nessa defesa toda? Então, o que é fascinante aqui é que o ponto cego não é a falha em detectar, mas o excesso de detecção. Sério? Como assim? O grande calcanhar de Aquiles dessas barreiras automatizadas é a geração de falsos positivos. Se as regras do SonarQube forem rígidas demais, sabe, fora do contexto específico daquela empresa... O alarme de incêndio vai tocar a cada 15 minutos sem ter fogo nenhum. Perfeito. E qual é o resultado humano disso? Fadiga de alerta. Nossa, imagina. O pessoal para de prestar atenção. Exatamente. As equipes começam a ignorar os alertas ou, pior, criam atalhos não oficiais para contornar o inspetor de qualidade, porque no fim do dia eles precisam entregar resultados. Claro, tem prazo para tudo. Sem contar que falhas arquiteturais complexas, tipo um erro em como diferentes sistemas confiam uns nos outros, essas não são facilmente detectáveis por análise estática. Então a máquina não pega o erro conceitual. Não. E é por isso que o olhar crítico de arquitetos de software experientes nunca foi tão essencial. A automação limpa o campo de visão das trivialidades, mas o humano é quem resolve o xadrez estrutural. Perfeito. E essa dependência do olhar arquitetural nos leva direto ao próximo nível dessa evolução. A gente falou de ferramentas operando em ilhas, né? Isso. O Copilot escreve, o SonarQube barra, o Playwright testa.
Mas o desenvolvimento hoje aponta para a orquestração de tudo isso. Sair dos scripts lineares, aquele passo a passo, e entrar no mundo dos agentes autônomos. Utilizando frameworks como LangChain e CrewAI. Exatamente. Como isso muda a dinâmica de trabalho nas empresas? Muda tudo. O LangChain, por exemplo, fornece a ponte. Ele permite que o modelo de linguagem não apenas converse, mas tenha memória. Ele lembra do que foi falado antes. Sim, e além disso, recebe acesso a ferramentas externas. Ele pode consultar um banco de dados da empresa em tempo real ou fazer pesquisas na web por conta própria. E isso já é fantástico. Sim. E aí entra o CrewAI. Ele pega essa capacidade e eleva um paradigma corporativo, a criação de equipes inteiras de inteligências artificiais com papéis, objetivos e personalidades específicas. E elas interagem dinamicamente. Para quem nos ouve visualizar isso, é tipo, em vez de um script rígido, nós temos algo parecido com uma sala de reuniões virtual. Isso, uma equipe trabalhando junto. Você delega um agente para ser o pesquisador sênior e outro para ser o analista de risco. Aí o pesquisador varre a internet buscando as atualizações de uma lei tributária, traz os dados brutos e, literalmente, fala com o analista. E o analista lê esses dados, confronta com o código da empresa e gera o relatório. Nossa, eles não estão seguindo passos estanques. Eles estão compartilhando o contexto, debatendo parâmetros lógicos e adaptando a rota se a informação original mudar. Essa autonomia contextual é o grande salto da tecnologia atual. É a execução dinâmica de tarefas complexas que até pouco tempo atrás exigiam a triangulação de múltiplos departamentos. Mas isso exige um nível de maturidade processual brutal na empresa, né? Brutal. Você não tem ideia. E aqui eu preciso fazer a pergunta de ouro para qualquer liderança ou equipe técnica que está ouvindo a gente e decide implementar amanhã de manhã. Qual é o passo zero? Passo zero. Porque me parece que pegar o CrewAI e jogar ele no meio de um processo de aprovação confuso, cheio de burocracia desnecessária, não vai resolver nada. Absolutamente nada. É como acoplar uma turbina de jato em um monociclo. Não vai voar, vai apenas desintegrar muito rápido. Adorei a imagem e é muito precisa. O passo zero absoluto para integrar orquestradores dinâmicos no fluxo atual não envolve linha de código nenhuma. Não envolve TI. Envolve mapeamento humano agressivo. É preciso dissecar o fluxo de trabalho atual da empresa, documentar cada etapa, cada aprovação, cada transferência de dados. Entender o que as pessoas realmente fazem. Exato. O maior erro técnico e financeiro do mercado moderno é aplicar a inteligência artificial avançada para automatizar o desperdício. Nossa, automatizar o desperdício. Anotei essa. Pois é, se um determinado departamento de revisão só existe porque há uma ineficiência na geração do relatório original, automatizar a revisão não faz o menor sentido. Você está só deixando o processo ruim mais rápido? Exatamente. O processo inteiro deve ser redesenhado e as ineficiências eliminadas primeiro. Só depois de enxugar e otimizar o fluxo lógico humano é que se delega a tarefa aos agentes virtuais. Então, o que tudo isso significa quando a poeira da empolgação abaixa e a realidade dos custos e da operação contínua bate na porta da empresa? É preciso encarar as limitações reais, né? Com certeza. O mercado vende a automação como algo que, uma vez ligado, flui perfeitamente para sempre. Mas sabemos que sistemas muito complexos e mal planejados sofrem de uma rigidez arquitetural terrível. Sem dúvida. O paradoxo da má implementação é que a empresa gasta uma fortuna para ser ágil e acaba, na verdade, engessada. Fica travada no próprio sistema. Sim. Se o ecossistema automatizado é tão entrelaçado e intrincado que ninguém ali dentro entende exatamente como a orquestração funciona, qualquer mudançazinha vira um caos. Qualquer mudança nas demandas do mercado que exige uma adaptação de software pode levar meses para ser reconfigurada. O investimento inicial não é só em licenças de software, mas em horas imensuráveis de engenharia de arquitetura. E além dessa rigidez, a gente tem a extrema fragilidade da interdependência. O conceito moderno de desenvolvimento envolve amarrar múltiplas APIs, né? Todo mundo conversando com todo mundo. Isso. Nós conectamos o orquestrador ao provedor de pagamento, ao sistema de logística, ao disparador de e-mails, mas a web é um ecossistema vivo.
totalmente imprevisível às vezes. Sim, no minuto em que um serviço externo decide alterar sua estrutura de dados, o castelo de cartas pode desmoronar. Cai tudo. O sistema automatizado altamente eficiente falha com a mesma eficiência astronômica quando encontra um parâmetro que não foi treinado para reconhecer. Em provedores de nuvem, Durante o fechamento financeiro do mês de uma multinacional. o pesadelo dos diretores financeiros. Exato. Se a organização confiou toda essa operação cognitiva a orquestradores de IA e não treinou a equipe para intervir, ela sangra. A empresa para. Para totalmente. O sistema corporativo precisa ser construído assumindo a falha como uma certeza, não uma probabilidade. E como evitamos essa catástrofe na prática? Falamos lá no começo da analogia do avião. O piloto moderno sabe voar no piloto automático, mas ele passa horas em simuladores treinando como pousar a aeronave na mão, sob chuva e com o motor falhando. É perfeito isso. A chave é manter os protocolos de contingência manuais sempre atualizados. A automação jamais pode ser tratada como uma caixa preta inescrutável pelos próprios funcionários. Eles precisam saber o que a máquina está fazendo. Exato. As equipes devem conhecer profundamente a lógica por trás do trabalho dos agentes autônomos. Elas devem ser encorajadas a auditar as decisões da inteligência artificial continuamente. Faz todo sentido. E aqui entra o grande desafio da resistência cultural, sabe? O medo da obsolescência muitas vezes faz com que a equipe boicote silenciosamente as novas ferramentas. Aquele pensamento de que o jeito manual era mais seguro e garantido. Isso. A solução para isso é o treinamento transparente, reposicionando as pessoas como arquitetas e supervisoras de processos, e não apenas engrenagens deles. É uma virada estrutural bem pesada. Bom, para amarrarmos tudo que cobrimos hoje para o pessoal que acompanha a gente, a automação profunda não se trata apenas de velocidade. Definitivamente não. Seus ganhos estratégicos reais estão em entregar previsibilidade e em dar às equipes humanas o luxo inestimável de focar na estratégia. E não nas tarefas robóticas. Exato. Vimos que ferramentas revolucionárias como o Copilot demandam defensores de qualidade implacáveis, como o SonarQube e o Snyk. Sim, a segurança vem primeiro. Entendemos também que abandonar tecnologias antigas por soluções contextuais como o Playwright e o AppTools resolve fragilidades críticas nos testes. Estabilidade acima de tudo. E que essa nova fronteira dos agentes autônomos com o Crew AI só vai prosperar onde os fluxos de trabalho já foram brilhantemente otimizados e desburocratizados. Não dá para automatizar processos quebrados. De jeito nenhum. E, acima de tudo, vimos que a resiliência humana e o profundo entendimento dos processos são a única verdadeira barreira contra falhas catastróficas. É a diferença básica entre empresas que usam a tecnologia a seu favor e empresas que são consumidas por ela. Com certeza. Sabe, observando esse horizonte fascinante que a gente discutiu hoje, onde modelos de linguagem colaboram para escrever o próprio código, acionam as próprias rotinas de teste e fecham ciclos sem nenhuma intervenção humana. É quase ficção científica acontecendo agora. Pois é, me vem um pensamento bem perturbador sobre os próximos anos da força de trabalho moderna. E qual seria? Bom, se a gente está caminhando para os cenários onde a inteligência artificial orquestra tarefas, aloca os recursos, analisa o resultado e corrige a rota de forma contínua e autônoma, até que ponto, no futuro, a própria estrutura corporativa vai mudar a ponto de sermos nós humanos, os pequenos agentes operacionais, gerenciados por um fluxo de trabalho implacável liderado por máquinas? Nossa, é uma reflexão que muda totalmente a perspectiva. Deixa essa pergunta no ar para quem nos ouve continuar pensando sobre isso. Um excelente ponto para fechar nossa imersão de hoje.